Senta lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, meu nome é Letícia Paiva, eu sou editora de Cláudia. Este episódio do Senta lá, Cláudia é apresentado em parceria com a Angen. Nossa conversa hoje é sobre um problema de saúde frequentemente silencioso, que pode demorar a ser detectado, mas que atualmente representa 10% dos cânceres hematológicos. Por ano, cerca de 7 mil brasileiros são diagnosticados com o mieloma múltiplo, estima a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALI. A incidência dessa doença é um pouco maior entre homens, o que não quer dizer que não seja um risco também para as mulheres. Por ser uma doença difícil de identificar precocemente, vamos conhecer um pouco mais sobre os principais sintomas, como ela se desenvolve e, sobretudo, como conviver com essa doença que é incurável. E também qual é o papel de quem convive com um paciente diagnosticado com mieloma múltiplo, sejam parceiros, amigos e familiares. Para essa conversa, eu recebo aqui o Dr. Breno Guzmão, ele é hematologista do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Olá, doutor. Oi, tudo bem? Espero contribuir com conhecimentos para vocês. E também recebo a paciente Wanda Pinheiro, que é assistente social e foi diagnosticada com mieloma múltiplo em 2008. Oi, Wanda, tudo bom? Olá, bom dia. Para mim é um prazer colaborar com a minha experiência nesse momento. Eu gostaria de começar falando o que é mieloma múltiplo. Vamos começar do básico. Ele é um tipo de câncer do sangue que se origina na medula óssea quando os linfócitos B estão se diferenciando e ocorre um erro. Então, eles se tornam plasmócitos anormais. Eu falei várias coisas que são difíceis de entender, por isso eu queria pedir ajuda. Doutor, como traduzir isso de um modo que quem está nos ouvindo tenha mais clareza? Vamos começar realmente desde o início. A população já confunde a medula óssea com a medula espinhal, tá? Com a coluna, né? Uhum. Então, são completamente diferentes. A medula espinhal do sistema nervoso central, tá? E a medula óssea é o tecido gelatinoso que está dentro do osso, ou seja, aquele tutano do osso. E ali é a fábrica do sangue, que é que produz todas as células do sangue. Então, normalmente, já temos células plasmáticas, como você bem explicou, que é uma forma de maduração do linfócito, tá? É o último estágio de maturação do linfócito. E eles são responsáveis de produzir nossas imunoglobulinas, que são os anticorpos naturais que nós temos, que vão reconhecer e nos proteger de infecções, reconhecer germes, reconhecer substâncias estranhas e vai nos defender. O que acontece no mieloma múltiplo? O que acontece é que esses plasmócitos que teríamos normalmente, houve algum evento genético em que ele agora está sendo produzido de uma forma aberrante, anormal. E aí ele produz imunoglobulinas anormais, disfuncionantes. Então, além de acumular essas células que têm uma vantagem proliferativa, ou seja, ela é do mal e tem uma vantagem frente às boas. Então, ela começa a se reproduzir, a se multiplicar e produzir imunoglobulinas disfuncionantes que não vão atuar da forma que estava programada, que era de nos proteger. Ou seja, além dela se depositar em lugares que não deveriam, como pode ser rim, ossos, etc., ela não vai nos defender corretamente de infecções. E aí os pacientes podem estar mais suscetíveis de infecções devido à disfunção do sistema imune. Entendi. São como se fossem anticorpos que não funcionam, então o corpo fica completamente ou quase completamente desprotegido. Dá pra gente pensar dessa forma? Eu diria que parcialmente. Temos alguma parte do sistema nervoso, sistema imunológico ainda funcionante, mas está um pouco está comprometido. Então, o tratamento é justamente para corrigir isso. E essas imunoglobulinas, que são proteínas, né, elas vão se depositar, as anômalas vão se depositar em órgãos, provocando dano nos órgãos onde se deposite. Por exemplo, no rim, causando uma insuficiência renal, tá? Ela não vai exercer essa função de proteção de infecções,
Outra coisa são as células, os plasmócitos, que são as produtoras, células que estão doentes. Ela, dentro do osso, ela vai provocar dois fenômenos. Um, que é de provocar, por mecanismo de sinalização interna, provocar a destruição óssea. E, por outro lado, ela vai, pela multiplicação e domínio do terreno da medula óssea, né, da fábrica do sangue, ela vai impedir que se produzam células corretas e células boas, podendo provocar diminuição da hemoglobina, das plaquetas, das hemácias, das plaquetas, provocando plaquetopenias, que isso vai dar hematomas, podendo dar anemia, isso por invasão da doença na medula, que impede que você produza corretamente células do sangue para fazer sua função habitual. De modo geral, o que explica a ocorrência do mieloma múltiplo? Eu já li ele sendo associado à contaminação por pesticidas, radiação, etc. O que a ciência diz hoje sobre causas e em que ponto estamos? Então, não existe uma causa clara, tá, de motivos para a produção, início da doença. Existem alguns fatores de risco, como você mesmo mencionou, que pode ser exposição à radiação, exposição a pesticidas, etc. Mas também temos na zona urbana gente que não tem contato com pesticida e que desenvolve mieloma múltiplo. Então, são erros genéticos que, em um momento dado, podemos até comparar isso como uma cadeia de produção de uma fábrica, em que o controle de qualidade retira uma fabricação errônea, e no caso das doenças do câncer em geral, o nosso sistema imune não consegue retirar essa célula anômala que saiu com esse defeito. Esse defeito foi uma mutação genética associada à exposição ou não, mas houve um erro genético, uma mutação numa célula, e não fomos capazes de destruir essas células, e essas células se perpetuam. Eu falei no começo que é uma doença que ela é mais comum em homens, mas eu queria saber quais são os grupos mais afetados, se tem uma delimitação clara, e também quais são os principais fatores de risco que estão associados entre a população mais afetada e também o que torna mais comum. Historicamente, todas as referências bibliográficas e revisões estatísticas de todos os países, o que mostra é uma tendência maior em pacientes do sexo masculino, mas levemente maior, tá? Em pessoas, a mediana de idade é de 65 anos ao diagnóstico, porém temos muitas pacientes jovens ultimamente, isso é uma realidade, tá? Mas é uma distribuição que isso também não é um alarme social. Outra coisa é o componente racial, que historicamente também se fala de uma maior incidência na população de raça negra. Tem situações específicas, falando sobre essa, você disse que é levemente mais comum em pacientes do sexo masculino historicamente, mas tem situações específicas que podem acometer as mulheres, ou enfim, tem formas diferentes em que ela pode se manifestar? Não existe. Hoje em dia ainda não existe um fator diretamente relacionado de uma mulher ter uma exposição ou um fator de risco acentuado a ter mieloma múltiplo devido a alguma exposição. Mas dá para a gente dizer para a população de modo geral que há fatores de risco, tanto comportamentais quanto de hábitos, etc. Então, se você leva uma vida X ou Y, isso pode aumentar? Sem dúvida. Toda doença neoplásica, ou seja, toda doença, todo tipo de câncer, está relacionado com hábitos de vida, ou seja, a boa alimentação, a prática de exercício físico regular, tudo isso é fundamental para a saúde. Cada vez mais vemos doenças relacionadas à obesidade, a fatores de risco que adquirimos, ao cigarro, outra vez a obesidade, a má alimentação, o status inflamatório que provoca toda esse sobrepeso
hoje em dia considerado um autêntico veneno para a saúde da população. Wanda, o que te levou a procurar um médico? Eu queria ouvir um pouco da sua história para a gente entender um pouco melhor quais são esses primeiros sinais e o que a gente deve estar atento. Lá naquele início, em 2008, por que você foi ao médico suspeitando de algo? Até então, eu sempre tive uma vida normal, trabalhando, estudando, filhos, enfim. E eu comecei a ter algumas dores lombares, que não foram identificadas inicialmente na minha busca pela origem dessa dor, né? Então, dores lombares e foi acelerando uma certa fraqueza, ou melhor, indisposição, né? Eu já não me sentia como antes, mas isso esses sintomas, dor lombar e fraqueza, eles se mantiveram por algum tempo, né? Então, eu não tive um diagnóstico imediato, apesar da minha busca pelas causas desses sintomas. Então, o que me fez procurar um médico foram as dores lombares e anemia. Ótimo, que demorou um tempinho até ser relacionado, de fato, com o diagnóstico exato. Eu calculo por volta de uns 3, 4 anos, porque eu terminei, como a maioria, grande parte dos pacientes, com alguns diagnósticos equivocados, né, do tipo fibromialgia e outros tantos diagnósticos. Finalmente, em 2008, agosto de 2008, eu recebi o diagnóstico de mieloma múltiplo. Quantos anos você tinha nessa época, em 2008, né? 54 anos, exatamente. E eu já comecei o tratamento imediatamente. É interessante porque, então, você era mais jovem do que o grupo que geralmente é considerado o grupo de risco. Como que foram os primeiros momentos após o diagnóstico e no início do tratamento? Você falou que foi bem rápido, né, entre o diagnóstico e o tratamento, mas principalmente quando você ouviu o diagnóstico, eu não sei se nesse momento você ainda pensava que eu ainda poderia estar errado, já que teve alguns diagnósticos equivocados antes. Como que foi nesse início receber essa notícia? Imediatamente, a forma como me foi dada a notícia, com embasamento, imediatamente eu iniciei um protocolo de tratamento específico, né, para o mieloma múltiplo. Apesar de estar nebuloso, né, o que seria o mieloma múltiplo, há 12 anos atrás, eu não sei se foi em função da minha própria reação, eu me lembro de apenas perguntar para o médico o que eu devo fazer. Então, imediatamente eu comecei o tratamento. Em seguida, isso foi em agosto, dezembro, janeiro, fevereiro, eu já estava fazendo o transplante de medula óssea, o que foi rápido também. Em abril eu tive alta em 2009. A gente vai especificar um pouco sobre essas etapas, mas, enfim, como é de cada paciente, eu vou falar um pouco mais sobre a necessidade desse diagnóstico precoce antes, para a gente ir entendendo aos poucos. Um levantamento da Brale mostrou que 26% dos pacientes de mieloma múltiplo levaram mais de um ano para procurar um médico após o aparecimento dos primeiros sintomas. Especialmente para quem está na faixa de idade em que a doença é mais comum, ou seja, entre ali 60 a 65 anos, ou que convive com alguém que tem os fatores de risco, então pode identificar talvez em um pai, em uma irmã, em alguém, ao que deve estar atento. Doutor, quais são os primeiros sinais e sintomas? A Wanda comentou sobre uma dor localizada e sobre essa indisposição, mas eu queria entender melhor quais são as possibilidades de manifestação dessa doença no começo. 90% dos casos, até 90% dos casos, o início da doença é a dor óssea, ou seja, principalmente em coluna ou dores costais, ou seja, nas costelas. Essas dores que apresentam os pacientes ou a população geral que não está justificada, né, que você não tem um diagnóstico claro que justifique essa dor, deve ser investigada, né? Você não pode passar 2 meses com a dor nas costas, dor em coluna, sem fazer nenhum exame. Você deve procurar um médico e procurar que seja avaliado com exames de imagem para ver se está acontecendo alguma coisa. Por outro lado, existem outras situações devido à idade, por exemplo,
como pode ser o cansaço. O cansaço que foge da sua vida, da sua rotina, da sua vida cotidiana, você tem também que investigar. E com um simples hemograma pode aparecer uma anemia, por exemplo. E essa anemia, muitas vezes, fica o mito de que, porque pela idade já pode ter anemia. Não, a anemia é uma situação normal. A anemia tem que ter uma causa e tem um tratamento. Então, a anemia pode ser por diversos motivos, mas a gente tem que ver por que é. Não pode, porque tem uma idade avançada, tem anemia e está ok. Não. Os idosos, porque consideramos a 65 anos são idosos, então os idosos devem investigar qualquer alteração no hemograma, nos exames de sangue, porque podemos chegar a diagnósticos precoces, justamente para poder ter um tratamento adequado. E como toda doença oncológica, o diagnóstico precoce te leva a um tratamento imediato, um tratamento precoce que melhora os resultados. Então, é super importante a mensagem de que temos que ter atenção a sintomas que fogem da sua realidade, ou seja, da sua vida normal e cotidiana. Um cansaço que não estava presente, dores ósseas que não estavam presentes, infecções recorrentes que não se justifica. Então, tudo isso são mensagens que a gente faz alerta para conscientização de que algo está errado e que precisamos investigar a causa. Por que esse câncer ele é difícil de diagnosticar? Dá para a gente dizer que ele tem uma dificuldade maior do que em outros tipos de câncer? E também se ele pode ser assintomático, o que pode dificultar essa identificação? Existe a forma do mieloma assintomático e que não é necessariamente necessário tratar, tá? O mieloma assintomático não é obrigado a tratar. Existem fatores específicos que hoje vemos nesses pacientes que, uma vez que ele é diagnosticado, catalogamos de mieloma assintomático padrão ou de alto risco, então podemos tratar apenas o de alto risco, tá? E voltando à outra pergunta, que seriam os pacientes que demoram ao tratamento e que os alertas, os sintomas são difíceis de diagnóstico, não é uma doença difícil de diagnóstico, é uma doença que precisamos ter consciência da existência, e os colegas médicos têm geralmente consciência disso aí. Muitas vezes o que acontece é a falta de conscientização também da própria sociedade de que aquilo que está acontecendo não é normal. Você costuma, habitualmente, com uma dor nas costas, culpar ou a cadeira que você trabalha ou o colchão que está ruim, mas se isso não foi modificado, esses fatores externos que você pode estar acusando como a causa do problema, você modifica e não está resolvendo, você deve procurar uma assistência médica. O que não pode acontecer é esperar 6 meses, 1 ano, para que você tenha um atendimento médico e uma investigação sobre o assunto, tá? É fato que isso a gente também não pode generalizar. E por que eu digo isso? Porque nós temos a medicina suplementar e a medicina pública, e que o acesso a especialistas na medicina pública não é tão fácil. Isso pensando também principalmente em quem vive em áreas mais remotas, longe dos grandes centros, em que, de modo geral, é mais difícil conseguir o acesso a um especialista. A gente geralmente bate na tecla de que é importante um diagnóstico precoce e ele pode ser fundamental no sucesso do tratamento. Feito esse diagnóstico, como se dá essa indicação de tratamentos e como ela é estruturada daí em diante? É óbvio que cada caso é um caso, mas o que é observado a princípio? Exatamente. Primeiro que a gente faz o diagnóstico com a suspeita clínica, fazemos o diagnóstico, e aí vemos em que situação se encaixa o paciente.
se é um mieloma múltiplo assintomático ou sintomático. Dentro do assintomático, como falei anteriormente, vemos se ele tem necessidade de tratamento por fatores de risco. Esses fatores de risco é que foi demonstrado já em vários estudos que os mielomas múltiplo assintomático de alto risco, ele vai evoluir rapidamente. Então, não precisamos deixar que ele evolua e provoque danos ao paciente e já podemos tratar. Quando a gente está diante de um paciente com mieloma múltiplo sintomático, ou seja, ele apresenta sintomas, seja de anemia, lesões ósseas, insuficiência renal, hipercalcemia ou infecções, etc., o chamado CREB, tá? É o que a gente chama de CREB, tá? Esses pacientes vão ser selecionados para o tratamento. No tratamento, a gente faz uma diferenciação entre pacientes que são elegíveis a um transplante de medula óssea e não elegíveis ao transplante de medula óssea, tá? O que a gente faz para escolher esses pacientes e determinar se eles são elegíveis ou não? É a performance, é comorbidades, é a idade, tá? Antigamente se falava que deveríamos transplantar pacientes até 65 anos. Hoje chegamos a transplantar até 75 anos sem nenhum problema. A idade cronológica não deve ser um impedimento, que a performance do paciente, o status de saúde do paciente, que sim que vai ditar a regra do jogo, tá? Porque a gente divide em tratamentos para pacientes elegíveis ou não elegíveis. Porque ao início do tratamento, vamos escolher uma combinação de quimioterapia para tratá-lo, tá? E essa combinação pode variar de que se vou levá-lo ao transplante ou não. Antigamente se dizia que o paciente que não era elegível ao transplante tinha um pior prognóstico porque tinha menos chances de bons resultados devido a que não recebia um tratamento adequado por não ter o transplante. Hoje em dia, graças à incorporação de novas combinações, novos medicamentos, contamos com um arsenal terapêutico fantástico que podemos tratar os pacientes, seja elegível ou não ao transplante. Ou seja, os pacientes que não são candidatos a transplante por outros motivos, por sua situação clínica basal, esses pacientes receberão tratamentos, hoje em dia, de altíssima qualidade com excelentes resultados. Inclusive, alguns estudos desafiam o papel do transplante, mas ainda é muito relevante nos pacientes jovens e elegíveis que eles recebam esse transplante. Mas a grande notícia é pacientes que antigamente tínhamos mais problemas em tratá-lo, porque nos apoiávamos muito na potência do transplante de medula óssea. Hoje em dia, esses pacientes contam com excelentes combinações, que a Wanda já falou, como são os protocolos de tratamento, né? São combinações de remédios que a gente vai administrar para os pacientes com excelentes resultados. O que não quer dizer também o contrário, né? Que necessariamente após um transplante de medula óssea vai estar tudo resolvido muito brevemente, digamos assim. Não é um ponto final. Exatamente. Não é um ponto final. Ao início da nossa conversa, você falou muito bem, uma doença incurável. Vemos muitos pacientes que estão há anos sem tratamento, tá? Depois da primeira linha de tratamento, o diagnóstico foi tratado e até hoje não tem evidência de doença. A Wanda, por exemplo, é um exemplo claro de um sucesso absoluto do tratamento que ela recebeu. Ela recebeu um tratamento inicial quimioterápico, depois passou para o transplante e hoje continua 12 anos após, sem nenhuma evidência de doença. Existem vários pacientes assim, mas desafortunadamente não são a maioria. Então, devido a isso, não podemos considerar o mieloma múltiplo como uma doença curável. É curável, ela pode ser pela evolução da ciência, mas ela não é uma doença curável hoje em dia como definição. Então, sim, que vemos que os pacientes precisam de um tratamento contínuo. Isso foi uma modificação de conceito também
inclusive para a modalidade de tratar. Antigamente fazíamos ciclos de tratamento fixos e deixávamos os pacientes um período sem tratamento, esperando uma recaída que ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia, o que vemos? Que a exposição do paciente ao tratamento é muito melhor, porque controla qualquer tipo de mutação ou de progressão de alguma célula que ficou ainda guardada ali no corpo do paciente e que possa progredir no momento dado. Então, o tratamento hoje é contínuo justamente por isso. Eu ia te perguntar, gente, você estava falando algumas vezes antigamente, há quanto tempo é isso, em matéria de décadas, digamos, porque eu sinto que houve um avanço rápido nos últimos anos, e aí eu queria entender, enfim, de que, em quanto tempo se deu esse salto, digamos assim? Nos últimos 8 anos, podemos dizer, 8, 10 anos, evoluímos muito mesmo no tratamento do mieloma múltiplo. Apareceram novos medicamentos com uma eficácia fantástica que melhorou a sobrevida dos pacientes de uma forma considerável, resultados realmente robustos. Falávamos nos anos 90, 2000, que os pacientes com mieloma múltiplo, dependendo do grau, do estágio que tivesse a doença, que eles viveriam apenas 2 anos. Hoje falamos de 10, 15, 20 anos, ou seja, a mediana hoje é considerada de 10 anos, e isso vem dado graças à incorporação desses novos medicamentos, ou seja, a pesquisa clínica deu um avanço fundamental e cada dia mais, com a incorporação agora da terapia celular, que vem avançando de uma forma acelerada, galopante, para ajudar o controle justamente dos pacientes que têm uma doença não responsiva aos tratamentos, embora dos tratamentos mais modernos. Dá para dizer também que no Brasil a gente tem um tratamento de ponta, digamos, ou a gente tem algumas questões que a gente não tem acesso? Temos a questão do acesso, sim, é o principal problema que temos no Brasil. E qual o acesso qual o problema do acesso? É a diferenciação entre medicina pública e privada. Os pacientes do SUS, embora os medicamentos estejam aprovados no Brasil, muitos deles a maioria não estão aprovados para uso no SUS. Ou seja, os pacientes, existe um abismo de tratamento realizado nos pacientes do SUS e nos pacientes da medicina suplementar. E isso é uma gritante e temos que lutar e trabalhar por isso, para que seja um tratamento homogêneo em toda a população, porque tanto avanço, tantos bons resultados e que a gente possa tratar apenas uma parte da população, isso para nós médicos é muito frustrante. Wanda, a gente falou que faz 12 anos que você recebeu o diagnóstico. Eu queria ouvir um pouco quais eram as suas estratégias para enfrentar o tratamento da melhor forma naquele momento. Ele avançou de forma muito contínua e rápida, mas as estratégias de enfrentamento naquele momento talvez que fosse mais duro, e depois do transplante. Na verdade, eu não parei para pensar. Eu acho que essa foi a grande estratégia. E eu não tenho entendido naquela época exatamente o que seria mieloma múltiplo. Instantaneamente, eu perguntei ao médico o que eu devo fazer, certo? Foi uma coisa muito prática. A minha estratégia foi fazer o tratamento como foi comandado, não parar para pensar nas consequências. Falando em estratégia, eu não tinha muita escolha, eu tinha que fazer o tratamento, né? E, na verdade, eu não sei qual seria a minha estratégia. Fazer o tratamento sem questionamento, mesmo porque eu fui muito bem assistida, e eu devo dizer que o médico, nesse momento, ele tem uma função muito, muito importante. Eu vejo que existe uma tendência em alguns profissionais da saúde
vamos dizer, naturalizar as doenças, o sofrimento. E a forma como foi comunicado a mim foi de uma maneira muito gentil. Eu tive muita sorte de, já naquela época, ter encontrado um profissional, né, que diagnosticou e, de uma forma muito humana, me comunicou sobre o mieloma. Inclusive, ele enfatizou as minhas possibilidades positivas. Então, eu não incorporei o câncer como aquela tragédia, sabe? Eu incorporei eu assimilei aquilo que foi me dito. Você é uma paciente jovem, você tem grandes chances, grandes possibilidades de sair bem-sucedida do seu tratamento. Mesmo porque você é uma paciente, como o Dr. Breno mencionou, eu era uma paciente extremamente elegível ao TMO. E eu assimilei que o transplante de medula óssea me curaria. Eu sei que cientificamente não existe a cura, mas eu acreditei que o transplante seria uma solução para o mieloma múltiplo, entende? E aí eu passei a viver de uma maneira bastante positiva. Uhum. Então, eu poderia te dizer que a minha estratégia foi não questionar, viver um dia após o outro, fazendo os ciclos. No começo, realmente, foi um pouco difícil. Eu diria para você que os ciclos com a talidomida, dexa e ciclo foram mais, digamos, pesados pela sua toxicidade. Eu era uma pessoa muito sadia, nunca tinha tomado uma aspirina, do que o próprio processo do transplante. Eu não sei quais foram as mudanças de rotina nesse momento, se você parou de trabalhar por um período, ou Sim. Enfim, como que foi, principalmente nesse começo, né, que você estava me contando. Após o diagnóstico, é impossível continuar trabalhando em função, você tem que estar disponível, né, para o tratamento, para, inclusive, ultrapassar os efeitos colaterais deste tratamento. Então, é necessário, no meu caso, eu não trabalhei, eu fiquei afastada enquanto eu fiz o tratamento. Geralmente a gente fala muito sobre a possibilidade de remissões e recaídas durante essa trajetória de tratamento de longo prazo do mieloma múltiplo. Ela não é linear, em alguma medida, remissões, recaídas são esperadas. Eu queria ouvir primeiro a explicação do doutor sobre isso, e aí depois eu quero voltar para, enfim, entender melhor como ele lidar com isso ao longo do tempo. Doutor, dá para a gente dizer que remissões são esperadas, como eu estava dizendo? Sim, o mieloma, como a gente falou, trata-se de uma doença que, por definição, é incurável, mas que podemos, com os tratamentos, permanecer em remissão durante muito tempo. Esse muito tempo é igual para todo mundo? Não. Por quê? Porque tem fatores da própria doença, do mieloma múltiplo, que não é igual um mieloma do outro, tá? De outro paciente. Os pacientes não é a mesma doença. Por quê? Porque existe um perfil biológico daquela célula doente que pode variar dentro do próprio paciente. Então, o que a gente fala sempre? Que o mieloma múltiplo tem várias células com perfil biológico diferente que naquele momento está se manifestando um fenótipo, um tipo de célula. Daquele momento, a gente trata e ela vai ficar em remissão. Um tempo depois, pode voltar a doença? Sim. Vai voltar igual? Não se sabe. Então, você consegue ver no paciente, você não consegue diferenciar a célula olhando no microscópio, mas a manifestação clínica, você pode ver que tem uma manifestação diferente à do diagnóstico e que podem surgir alterações. São evoluções genéticas típicas do mieloma que vão evoluindo de forma que vão adquirindo mutações, tornando mais complexas de tratar. Por isso, as novas drogas, os novos remédios surgem em fases de recaídas e refratariedade ao tratamento, e surgem essas novas drogas para poder tratar esses pacientes. E com o passar dos anos, com os bons resultados adquiridos nessa fase, podem ser levados a um tratamento mais precoce, essas drogas, esses remédios que são investigados
e comprovados sua eficácia. Na trajetória do paciente do mieloma múltiplo, o esperado, o habitual, é que ele apresente recaídas, né? Então, os novos tratamentos hoje em dia, os tratamentos que utilizamos atualmente, o nosso papel com esses tratamentos é justamente ampliar, aumentar o maior tempo possível a necessidade de que um paciente volte a tratar ou que o paciente volte a manifestar sintomas da doença. Ou seja, é o tempo livre de progressão que a gente chama, tá? Wanda, você estava me contando sobre esse período depois, e eu queria saber como era também, mais do que talvez às vezes lidar com a doença em um momento mais ativo, mas saber dessa informação de que é incurável e que em algum momento talvez houvesse uma remissão e uma recaída. Ter essa certeza que, enfim, essa certeza e incerteza ao mesmo tempo. Eu já estou há 12 anos em remissão, e essa remissão livre completamente do uso de medicamentos. Eu tenho uma vida absolutamente normal. Nenhuma sequela, absolutamente nada. Uma leve neuropatia, que eu não vou mencionar agora, porque já está incorporada no meu dia a dia. Agora, lidar com as possibilidades, né, de remissão, eu tenho um contato muito grande com centenas de pacientes. E eu vejo que a ansiedade, com essa questão, às vezes é mais sofrido, é mais pesada do que viver o próprio tratamento. Após o tratamento, submeter a exames de manutenção, de acompanhamento, são trimestrais normalmente, gera uma ansiedade nos resultados desses exames. Nós estamos vivendo isso hoje com vários pacientes dos nossos grupos que ficam extremamente doentes emocionalmente na expectativa dos exames. No meu caso, eu sempre coloco para eles, eu dou meu exemplo, né, que foi o contrário. No começo, eu era muito tranquila em relação aos exames, mas agora, com essa situação de que o mieloma é incurável, você vai caminhando no tempo e vai falando, puxa vida, se é incurável, daqui a pouco eu vou ter uma remissão. Então, eu controlo, eu sempre acho que nós precisamos de recursos internos, né, para enfrentar algumas dores, tragédias, circunstâncias da vida, e esses recursos, para mim, eles se baseiam em terapias, em atividades que me façam colocar a minha mente voltada para outros objetivos, né? Porque nós temos que lidar com o que a gente não pode mudar. Nós não podemos mudar essa realidade, mas da mesma forma que nós fomos impactados, né, com essa doença incurável, nós também adquirimos forças inimagináveis. Quer dizer, aquilo que nos derrubou um dia te faz crescer. E eu outro dia estava vendo um filme muito interessante que fala que a vida é uma sucessão de escolhas. Aí eu percebi que, isso eu passo para as pessoas que me procuram, que você também tem que escolher. Eu não costumo enfatizar que eu tenho câncer, eu falo que eu tenho um diagnóstico e que eu escolhi viver feliz, eu escolhi viver com o diagnóstico de uma maneira simples, comum, prática, porque a vida não para, ela não espera por você, esteja com diagnóstico, em tratamento ou não, é uma questão, na minha concepção, é uma questão de escolha, e para isso você precisa de muito treinamento, de muita concentração, de muita discussão em terapia e de muita experiência. Doutora, a gente estava falando sobre como a ciência avançou no tratamento nos últimos anos, principalmente em terapias alternativas ao transplante, né, para quem não é elegível, e para garantir maior qualidade de vida dos pacientes. Tem algo além disso que a gente falou, de novos tratamentos, novos medicamentos, que tenham se refletido em mais expectativa de vida para os pacientes? A gente falou um pouco lá atrás, mas queria voltar. São tratamentos hoje que proporcionam uma qualidade de vida ao paciente, que alguns deles, eu digo alguns por conta da idade dos pacientes, mas alguns deles conseguem manter sua vida, sua rotina, seu trabalho,
sua vida familiar, etc. Então, é muito importante a inovação e o que aconteceu, e estamos contando com tratamentos, hoje em dia, que pacientes não têm manifestação de doença por muito tempo, tá? Com remissões prolongadas, e isso se traduz em bem-estar, se traduz em qualidade de vida, se traduz em poder devolver aos pacientes um pouco da sua vida e que ele possa voltar à sua rotina. Eu acho que a mensagem mais relevante que a gente tem que dar para os pacientes, para todos os que nos vão ouvir, é o seguinte: a gente falou muito aqui nessa conversa de que uma doença incurável, mas temos que dar a esperança, porque nós estamos trabalhando muito, e todos os dias, e a comunidade científica internacional, de procurar a cura do mieloma. Esse é um caminho que a gente está seguindo da cura do mieloma, porque já melhoramos muito o resultado. Estamos entendendo melhor a doença e vamos conseguir, provavelmente, a cura do mieloma. Mas isso requer um tempo. E os tratamentos, os novos tratamentos que hoje já estão disponíveis e que amanhã já estarão defasados, já modificaram a expectativa de vida dos pacientes. Então, o que a gente começou parecia uma mensagem pessimista. Eu acho que para os pacientes temos que dar uma mensagem otimista de que estamos avançando cada vez mais na melhora do tratamento para chegar na cura do mieloma múltiplo. Muito obrigada aos dois, foi ótimo ouvi-los. Obrigada, doutor, pelas informações. Muito obrigado a vocês pela possibilidade de esclarecer a nossos pacientes, a nossa sociedade, sobre a importância do diagnóstico, do tratamento, que existe um caminho que pode ser, às vezes, tortuoso, mas que o caminho está melhorando e a estrada está cada vez melhor. Wanda, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Eu agradeço muito, muito. Eu sempre me sinto feliz quando eu recebo um convite para, com a minha experiência, né, motivar outras pessoas. E eu agradeço. Até a próxima, aos dois. Muito obrigada a quem ouviu. Este episódio, ele é apresentado pelo podcast da revista Cláudia, o Senta Lá Cláudia, e a Angen. Você ouve outros programas nos principais players de música, entre eles o Spotify e no YouTube. Esperamos você numa próxima. Um beijo.